Envolvimento com mulheres casadas. A polícia investiga esse assassinato do garoto, do rapaz de 31 anos, que terminou em morte, né? O ataque que terminou em morte dentro de um bar onde ele trabalhava, na praia de Camburi, um dos lugares mais bonitos do litoral norte de São Paulo. Mulher casada. Dívida. Como pode um crime ter acontecido e não ter uma testemunha para contar o que sabe? Um caso que intriga também a polícia do litoral norte de São Paulo. Vamos ver juntos. A tranquilidade da paisagem contrasta com a cena de horror que aconteceu aqui. Esta estrada cercada de área verde é o único acesso ao lugar onde Adriano foi torturado e morto. Em meio à natureza, a promessa era de uma vida tranquila. Mas aos 31 anos de idade, Adriano Barros Medeiros encontrou a morte ao se deparar com os assassinos na porta do bar onde trabalhava. Na vida amorosa do irmão, Ivanildo busca respostas para um crime tão brutal. Essas mulheres proibidas que ele estava tendo, né? E eu não sei quem é essas mulheres, não sei. E assim foi o resto da vida dele, né? Era mulherengo? Ele era mulherengo. Muito, bastante. Sempre foi. Uma dívida antiga também entrou na mira da polícia. A Adriano já pagava há anos, mas continuava devendo o mesmo valor que pegou emprestado. E essa pessoa que emprestou o dinheiro e cobrava os juros todo mês, teve uma desavença com o seu irmão? Não, eles eram acostumados a falar grosso um pro outro, né? Que é assim, veio tudo do Nordeste é tudo conhecido e tipo, você tá me devendo, eu quero meu dinheiro, ou então paga lá meu juro. Aí ele sempre xingava, falava assim, meu irmão falava assim, mas jura tá atrasado 5 dias, 2 dias. O crime aconteceu na praia de Camburi, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Olha a estrada aqui onde fica o bar, é precária. Não tem calçamento, cheia de buracos. A situação é ainda mais complicada em um dia de chuva como hoje. O pior ainda é conseguir chegar até aqui. Esse endereço não aparece no GPS. Então a conclusão é que a pessoa que veio atacar o Adriano já conhecia bem o local, já tinha vindo antes. Essa região aqui tem várias pousadas, casas de temporada, só que o crime aconteceu na terça-feira à noite, no inverno, e por isso o local estava vazio, os turistas não tinham vindo durante a semana. E esse aqui é o bar que o Adriano era responsável. Funcionava até de noite. Ele cuidava, atendia os clientes e, em troca do trabalho, morava no andar de cima, já que são 2 pavimentos. O que a gente percebeu aqui é que tem essa porta lateral, onde está o irmão do Adriano, que foi justamente o ponto onde a vítima foi surpreendida. Ivanildo, vocês perceberam que aqui já há marcas de sangue? Já marca de sangue, tinha pau, tinha tipo onde chamaram ele ou conversaram com ele e o outro pegou por trás, né? Que a cacetada foi aqui. Então a impressão que a gente tem é que chamaram ele aqui na porta. Isso. E quando ele abriu, já foi surpreendido. Foi surpreendido. E acho que estava essa porta aberta e a outra de trás. Só que aquela estava fechada. E acho que ele levou a pancada e tentou correr, né? Abrir aquela porta. Na fechadura da porta estava a marca de sangue dele. E acho que ele não conseguiu, entrou pro banheiro. E lá na parede também, onde ele tentou fechar a porta, estava sangue também e não conseguiu fechar a porta. Ele já estava mal, né? E os caras entraram e fizeram o resto do serviço lá dentro do banheiro. Você acha que foi mais de uma pessoa? Eu acho que foi mais de uma pessoa, não foi só um não. Aqui nos fundos do bar, a gente ainda encontra pedaços de madeira com manchas de sangue. A gente não vai aproximar a imagem, mas dá para perceber que usaram, inclusive, esse banco de madeira
para agredir a vítima. E ele foi torturado. Acho que esse banco deve ter servido de tortura para ele. Aquele pedaço de pau lá atrás Foi usado para bater nele. olha, mesmo que a vítima tentasse gritar por socorro, o que a gente percebe é que aqui nos fundos do terreno tem apenas mato. Então ninguém conseguiria ouvir esses pedidos de socorro. E aqui atrás, o Anderson Rosa mostra pra gente, olha só, passa inclusive um rio. Nem tentaram esconder o corpo. O irmão conta que Adriano sempre se cuidou para ter um bom condicionamento físico. Por isso acredita que ele jamais seria dominado por apenas um homem, até porque não usavam arma de fogo, apenas uma faca, além dos pedaços de madeira. Pela cena que o irmão da vítima encontrou aqui no bar, o Adriano foi surpreendido em frente à porta. O chinelo dele ficou aqui bem em frente. Dentro do bar, para onde a gente olha, vê sinais da luta corporal. Há manchas de sangue nas paredes, inclusive aqui nesse halter, nesse peso, que deve ter sido utilizado na sessão de tortura. O bar vende principalmente bebida alcoólica, mas o Adriano também preparava alguns petiscos aqui para os clientes. Ficou tudo do jeito que ele deixou. Esse aqui era o caixa com algumas moedas. Só que o dinheiro, as notas, o Adriano mantinha no bolso. E o que surpreendeu a polícia é que todo o dinheiro daquela noite permaneceu com a vítima. Não quiseram levar o dinheiro. Não, no dinheiro, o delegado contou, tinha mais de R$390 no bolso dele. Se fosse um bandido para roubar, Tinha levado, né? primeira coisa. Só levaram o telefone dele, que deve ter alguma suspeita que quem seja esse assassino que matou meu irmão. Para eliminar a prova, os bandidos tiveram uma única preocupação: sumir com o celular da vítima. E a faca do crime, né? E a faca do crime também não foi encontrada aqui pelos peritos. A impressão que a gente tem é que o Adriano tentou correr nessa direção da porta da frente para escapar. Deve ter imaginado que era a única chance de conseguir se salvar dos bandidos. Só que a fechadura aqui, olha só, não vou nem tocar, estava fechada e não é fácil, né, abrir, ainda mais alguém já debilitado pelos golpes e pela tortura. Deve ter sido realmente um momento dramático. Mas acho que ele não conseguiu fechar a porta e os caras empurraram e terminaram de fazer o serviço dele aqui. Ele foi encurralado aqui no banheiro. Ele correu para a porta para tentar fugir, não conseguiu abrir a tranca, foi levado para o banheiro e aqui não teve escapatória. Tentou escapar no banheiro e acho que não deu tempo ele fechar esse fecho, que também é outro fecho difícil de fechar, tá vendo? Ó, é uma madeira. Se ele tivesse alguma força ainda, poderia fechar essa porta e travar aqui para se proteger dos bandidos. Mas a gente imagina que naquele momento, depois de toda a sessão de tortura, seu irmão não teria força para isso. Ele já estava bem mal já. Os policiais chegaram aqui para atender a ocorrência, se depararam com uma cena que emocionou, inclusive, os policiais. O Ivanildo estava abraçado ao irmão, desesperado. Eles vieram juntos do Ceará em 2008 para tentar uma vida melhor aqui em São Paulo. Naquele momento, Ivanildo, a sua vida desmoronou. Tantos sonhos. Só não acabou mais que eu tenho minha família, né? Eu tenho que seguir em frente, eu tenho meus filhos aqui. Só tinha eu e ele aqui. Tipo, eu precisava de uma coisa, tinha ele. Ele precisava de alguma coisa, tinha a mim, né? Aí, agora só ficou eu, né? O Adriano imaginou
que trabalhar aqui no bar poderia ser justamente os dias melhores que ele tanto esperava. Trabalhava aqui, atendia os clientes e morava no andar de cima. Parecia um sonho para ele. Trabalho, moradia, podia se alimentar melhor, não tinha todo aquele esforço físico das obras, da construção civil. No depoimento à polícia, o patrão da vítima revelou que tinha passado o dia em outra praia pintando uma casa e que foi alertado pelo crime no ponto de ônibus. Mas Domingão, como é conhecido, não soube apontar quem o comunicou sobre o crime no bar. Ele não foi localizado pela nossa equipe para comentar a morte do funcionário. O bar ficou aqui no andar de baixo. A gente vai subir para o local onde fica o quarto do Adriano. Aqui dá para perceber a vista que ele tinha, um cenário que transmite muita paz, tranquilidade. Para o Adriano era a realização de um sonho. Ele contou para os parentes no Ceará que vivia a melhor fase aqui em São Paulo. Tinha um lugarzinho para morar, trabalhava no bar e na próxima semana ia começar também um segundo emprego em uma pousada que fica aqui na mesma rua. Quem estava ajudando o Adriano era o Domingão, o apelido do dono do bar e também de todo o imóvel. Esse aqui, inclusive, é o quarto do Domingão. E mais para cima, aqui no terceiro andar, onde dormia o irmão do Ivanildo. Você me dizia, Ivanildo, que o Adriano tinha vários relacionamentos. Ele tinha, deve ter algumas coisas que ele podia estar fazendo escondido, né? Que não falava para ninguém. Ele te contava sobre as mulheres? Não, pelas mulheres nunca. Era um assunto proibido. Até porque você é casado, tem uma família, e ele não gostava de contar que um dia estava com uma, outro dia estava com outra. Que aí eu ia saber e ia dar bronca nele, né? Certo, ele achava que eu ia brigar com ele, mas dessas mulheres proibidas que ele estava tendo, né? E eu não sei quem é essas mulheres, não sei. E assim foi o resto da vida dele, né? Só que a suspeita agora da família é que esse assunto proibido dos relacionamentos tenha relação com o crime que aconteceu aqui no andar de baixo. Um triângulo amoroso que o Adriano teria se envolvido e que o outro homem não gostou de saber. Foi isso que vocês descobriram? É isso que eu fico pensando, né? Que pode ter sido algum marido dessas mulheres deve ter visto alguma mensagem no telefone delas, né? E veio aqui cobrar dele, né? E torturou ele como ele confessasse, né? Te passaram o nome desse suspeito? Não, nenhum, não chega nenhum suspeito. Até agora ninguém me falou nada dessa respeito de pode ter sido quem ter feito isso com ele. Até porque nesse ambiente do bar, várias mulheres frequentavam todas as noites e ele, como responsável, como gerente, acabava muitas vezes atraindo a atenção dessas mulheres. Às vezes, casadas, que vinham aqui sem o marido, é isso? Vinha sem o marido. E o seu irmão não perdia tempo? E meu irmão não perdia tempo, ele já era mulherengo. E aí foi que houve. Era mulherengo? Ele era mulherengo. Muito, bastante. Sempre foi. Os policiais chegaram a levar um casal para prestar depoimento. A mulher teria se envolvido com Adriano, o que provocou a fúria do marido. Mas eles foram liberados após apresentarem um álibi. Além da suspeita de crime passional, a polícia investiga a dívida que Adriano tinha. Há 2 anos, o Adriano comprou uma moto. Ele precisava para se deslocar de um trabalho para o outro, já que nessa época fazia principalmente bicos na construção civil. Só que para ter o dinheiro, o Ivanildo contou que ele pegou emprestado R$ 1.500 de um vizinho de vocês. Que até agora ele vinha pagando só os juros, né? Ele nunca conseguiu pagar a dívida? Mas vinha pagando juros, né? Só pagava o juro. Ou seja, paga há mais de 2 anos e a dívida continua. Ainda continua a mesma, né? Toda a prestação que ele dava
a pessoa dizia, não, isso aqui é só pelo juro, você continua me devendo mesmo que eu te emprestei há 2 anos. É só o juro do mês, né? Isso incomodava ele? Incomodava que o rapaz chegava, tinha vezes que ele não tinha, né? E atrasava. Eu já paguei para ele umas 2 vezes esse juro dele. Ele me pedia, nego, ele me chamava de nego, tem dinheiro para me emprestar? Depois eu te pago. Aí eu pegava e dava, né? 150 todo mês. Ele foi torturado, é como se fosse uma coisa para ele confessar alguma coisa que ele sabia ou se estava acontecendo com ele, né? E queria a prova disso. Foi praticamente uma sessão de tortura, um tribunal do crime. Foi, se fosse para matar, já tinha vindo e matado ele logo, mas mataram ele devagar. Mataram ele vendo aquela morte dele, sabe?